Hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui no Eco Entrevista para bater um papo o radialista Ricardo Leite. Ricardo Leite, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite mais uma vez aqui no canal. Prazer todo meu, Fábio, um abraço para todo mundo, tá aqui batendo esse papo gostoso com você, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Ô, Ricardo, eu já começo perguntando, quando a pessoa fala radialista, jornalista, as pessoas até fazem ali tem até às vezes uma confusão, né? É. Você se considera mais radialista ou jornalista? Comunicador. Opa! Comunicador. Abrange tudo. É, exatamente, até porque eu faço o meu programa de rádio, eu sou opinativo. O jornalista, ele se especializa em dar a notícia, em trazer a notícia, levar a notícia. No meu caso, muitas vezes não sou eu quem traz a notícia, eu comento a notícia. Então, vou comentar um assunto desde religião, passando por esporte, política e tudo mais. Então, me considero um comunicador. Quando as pessoas perguntam assim, o que você faz? Qual a sua função na rádio? Comunicador. Ô, Ricardo, e até aproveitando, achei super interessante, pertinente essa sua colocação. Quando as pessoas têm ideia do jornalista, uma pessoa séria, né, imparcial, né, como se ela não torcesse para o Flamengo, se ela não tivesse ali mais ali uma direita ou uma esquerda, Isso, enfim, né? faz parte. Estamos falando de seres humanos, mas as pessoas têm essa ideia. Então, já que você, né, já falou muito bem que é um comunicador, como é que você vê que é o perfil do comunicador? O que você acha que é um perfil para quem quer seguir nessa trincheira entre jornalismo, radialismo, né? A pessoa que quer trabalhar com comunicação? Qual que é a essência, na sua opinião? A essência é entender o que está acontecendo, é você começar a entender a sua realidade, né, o que está acontecendo. Por exemplo, se eu fosse um comunicador há 100 anos atrás, obviamente que eu estaria mais especializado na escrita, tentaria retratar de forma mais poética o começo do século XX. Na metade do século XX, nós tínhamos as novidades, as invenções chegando, a tecnologia de uma forma geral. Eu teria que me inserir naquilo. No final dos anos 80, nós tivemos uma série de descobertas do ser humano, mudanças de hábitos e tudo mais, a estrutura da família. Então você vai observando exatamente aquela mudança que vai acontecendo. Você tem que sair na rua, você tem que entender o que as pessoas estão falando, consumindo, o que as pessoas estão precisando, o que as pessoas estão necessitando naquele momento, né? Agora, do século XXI para cá, obviamente que você tem que estar de olho nas tecnologias, você tem que estar de olho nessa transição, nessa transformação toda que está acontecendo. Então a dica para o comunicador é o seguinte, se você não faz parte do mundo, se você não entende o ser humano, se você não entende o que as pessoas estão atravessando, vá trabalhar em outra coisa, porque você não vai conseguir conversar com ninguém. Hoje o comunicador, às vezes ele consegue abranger grandes públicos, mas o mais importante é quando ele entende o nicho para o qual ele fala. Ele precisa descobrir qual é o nicho que ele fala. São pessoas de mais idade, são pessoas mais jovens, se são pessoas que praticam esportes, pessoas que gostam de política. Então você tem que entender o seu nicho. Você tem que viver aquilo. Não adianta você ficar escondido em Nárnia, achando que você vai conversar com o mundo. Nós estamos, por exemplo, na televisão, na internet, ou mesmo no rádio, você não pode ficar fechado ali. Você é um cara que está na rua falando com as pessoas através daquele veículo. Ô, Ricardo Leite, qual que é o nicho? Qual que é a toada aí do seu dia a dia lá na Rádio ABC? Já aproveitar e fazer aquele momento Milton Neves, né? Você está lá de segunda a sexta, qual horário? De segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã na Rádio ABC. 3 horas? 3 horas. Eram 4, começaram a querer que eu fizesse 5, eu falei, não dá. Até porque eu preciso respeitar o ouvinte. Nossa. Não dá. Imagina, chegou um determinado momento que eu fazia 5 horas. Eu falei, não dá, 4 horas já está demais e tal. Exatamente por causa disso. Eu tenho que respeitar as pessoas. Não é simplesmente chegar e falar assim, imagine a pessoa ficar a manhã inteira me ouvindo falar. Não há quem aguente. Ô, Ricardo, e não é além dessa ideia de respeitar as pessoas, né? É claro que eu acredito que você está falando ali de ficar muito tempo ali, né, inserido, mas é uma questão física também, porque eu já participei, Sim. Você já me convidou, Sim. Eu lembro que uma vez eu participei com você lá no seu programa. Um debate, Num debate, até o prefeito falecido que morreu de Covid aqui, o ex-prefeito, o Aidan, participou na ocasião. Nós fomos sabatinar o Aidan, o Antônio Carlos, que estava na época, eu e você. Exatamente. E o Aidan. Exatamente. E ali a gente percebe, e em outra ocasião eu participei também lá com o Milton Grenze. Milton Grenze. Lá atrás. Isso, Milton Grenze. Né?
com o Milton Grenzi. Nossa, e assim, vocês conversando, falando ali, é cansativo, porque assim, por exemplo, na TV aqui, parece que a TV eu acho que é mais fácil, porque Passa mais rápido, eu né? chamo um vídeo, aí, e aqui como nós estamos a nossa imagem, então às vezes você trabalha com a expressão, agora na rádio ali é a voz, Isso. é exaustivo o negócio, né? Porque você não pode dar o chamado branco, né? Você não pode deixar em branco. Não Você tem que ter assunto. Tem que ter A assunto. voz não para, é cansativo. E você sabe mais do que eu, que às vezes você está falando, você tem uma pauta e de repente o entrevistado não aparece, entendeu? Você isso, você aquilo, você tem que se virar com os assuntos. Então você tem que puxar o assunto Sim, do momento. cansativo. Agora, o detalhe é o seguinte, é cansativo, mas ao mesmo tempo existe o comunicador. É isso que eu ia colocar para você. Quando existe o comunicador, se você falar para mim, Ricardo, preciso que você fique falando 5 horas aqui, eu vou ficar. Eu vou achar assunto. Eu vou ficar. Pô, caiu a internet, caiu não sei o que, eu preciso que você arranje 5 horas de assunto aqui. Cara, vamos lá, vamos começar a conversar e levar o papo com as pessoas durante as 5 horas. Nem que seja para você falar desde uma fofoca, até alguma coisa sobre o esporte, até o preço do supermercado, Claro. A economia que nós estamos vivendo. Verdade. Então, quando você. Até falei para o Fábio falou assim: olha, eu queria bater um papo com você lá no programa e tal. Eu falei, Fábio. Vamos agilizar as perguntas, porque radialista fala, cara. Se deixar, você fica falando até... você vai falar assim, não, depois a gente vai passar o programa de novo. Não, a gente faz outro. Porque, olha fala pra caramba. E compartilhando aqui com os telespectadores, né? E nós não elaboramos pergunta nenhuma, porque estamos aqui no bate-papo mesmo. Né, porque... Como eu disse, aqui é um prazer receber aqui o Ricardo Tudo Leite. espontâneo. A única coisa que o Fábio falou, não, vamos bater um papo espontâneo, vamos lá. Vamos lá, exatamente. E batendo ainda na tecla da Rádio ABC, né, eu até já comentei com você, quando eu caminho por aí, nas coletivas de imprensa da vida, quando a gente vê alguma autoridade aqui do ABC, a população de um modo geral, eu sinto um carinho, eu sinto que as pessoas têm um carinho pela Rádio ABC, né, das autoridades, dos prefeitos ali ao comerciante, ao anônimo. Fala um pouco dessa sua percepção em relação ao trabalho que as pessoas têm com o local que você trabalha hoje, que é a Rádio ABC. Olha, é muito legal você perguntar isso, porque eu praticamente sempre trabalhei em São Paulo, sempre fiz rádio em São Paulo. Quando eu vim do interior para São Paulo, eu trabalhei na Rádio América, fiquei anos trabalhando na Rádio Globo, Rádio Capital, Rádio Tupi de São Paulo. E sempre morando em Santo André. Eu vim do interior, vim morar em Santo André. Depois que eu me casei, vim morar em Santo André e aí acabei ficando em Santo André. E ia para São Paulo trabalhar nessas emissoras de rádio. E sempre passava em frente da Rádio ABC e falava, puxa, que legal a Rádio ABC e tal, né? Eu não tinha noção do que era a Rádio ABC para a própria comunidade. Ela é muito querida, ela é muito respeitada. Ela faz parte da história do ABC. É muito curioso quando você encontra as pessoas, elas falam, puxa, eu conheço a Rádio ABC desde quando ela tinha um estúdio ali no bairro da Casa Branca e não sei o quê, e depois era não sei aonde, depois o estúdio não sei o quê e tal. E hoje nós estamos na Vila Gilda, ali na Pereira Barreto. Então as pessoas passam lá, as pessoas vão, olha aqui que é a Rádio ABC e tal. Então é muito interessante, é um carinho muito grande. Tanto por parte dos políticos, há um respeito, né? Nós sabemos que hoje com a diversidade da comunicação, tem muita comunicação pela internet, tem muita comunicação de uma forma geral, espontânea nas redes sociais, mas cada veículo tem a sua importância. E o rádio tem a sua importância também. A Rádio ABC, ela conquistou esse espaço. Ela tem um público muito grande, não só na cidade de Santo André, São Bernardo, São Caetano, São Paulo. Nós recebemos muitos contatos em São Paulo. Hoje, com a internet, pelos aplicativos, a pessoa baixa o aplicativo da Rádio ABC 1570, a pessoa nos acompanha em todos os lugares. Todos os dias de manhã, quando eu abro o programa, eu dou bom dia para vários ouvintes de Fortaleza, eu dou bom dia para vários ouvintes do litoral de São Paulo, do interior de São Paulo, da grande São Paulo de uma forma geral, Minas Gerais, tem ouvintes de Poços de Caldas, tem ouvintes de Teresina no Piauí, tem ouvintes de vários cantos, tem ouvintes de fora do Brasil, tem uma ouvinte que me acompanha há muito tempo, ela está em Paris, na França. Então o pessoal vai mandando uma série de contatos de todos os cantos. Então esse carinho, tanto das pessoas aqui do ABC, pela Rádio ABC, quanto as pessoas de fora que falam, puxa vida, que legal o trabalho que faz a Rádio ABC. Então esse carinho realmente é muito legal. Já vou fazer uma pergunta e já vou colocar também na minha pergunta aqui a minha percepção. Como jornalista, a gente percebe também uma luta diária para tentar, tem que ter uma audiência,
tem que chegar na ponta, só que também não tem que baixar o nível. Né? A gente percebe muito, como em tudo na vida, né? Aventureiros, no sentido que eu falo, a pessoa não tem uma ética, ela não tem não é um comunicador aqui, como muito bem disse aqui o Ricardo Leite, mas ok, vai lá e de uma maneira questionável, né? Trata a informação sem nenhuma ética, sem nenhum profissionalismo, e essas pessoas estão e vão fazendo mídia, vão avançando. Qual a sua opinião? O que você acha? Concorda com a minha percepção? Você também vê um cenário desse? Não vê? Uhum. E o desafio, Ricardo, para você manter o seu programa, para você manter o seu trabalho de comunicador, alcançar mais pessoas, mas calma aí, sem pendurar melancia no pescoço. Existe uma coisa que você vai aprendendo na vida, Fábio, que é o seguinte, você tem duas vertentes. Uma é ser famoso, outra é fazer um trabalho. Depende de onde você quer chegar. Né? Eu quero ser famoso. Pendura melancia, faz um vídeo ridículo e tudo mais, que as pessoas vão olhar para você e vão ver como um sujeito daquele tipo de situação. Então, vai ter público para isso, vai ter público que vai gostar disso, vai ter anunciante que vai gostar disso, uma série de coisas. Agora, depende da vertente. De repente tem aquela vertente onde você quer produzir alguma coisa, que você quer ser útil em alguma coisa. E essa é a vertente que eu escolhi, é a vertente da utilidade, é ser útil para a cidade, é ser útil às pessoas. Eu acho que está faltando isso, a gente conseguir atingir esse nível de ser útil às pessoas. Até quando no programa a gente faz uma oração, sabe? Quantas pessoas comentam lá, puxa, você faz uma oração. Trabalhei durante 10 anos com o padre Marcelo Rossi. Quando eu conheci o padre Marcelo Rossi, fui chamado para trabalhar no programa dele, de rádio, quando eu cheguei a São Paulo, ele tinha 15 minutos de programa. Depois nós eu participei da elaboração desse programa de rádio do Padre Marcelo, que depois se tornou um sucesso. O Padre Marcelo estava começando a despontar na televisão, aquela coisa toda, mas no rádio ainda não havia acontecido. E aí ele foi para uma hora de programa. Daí nós saímos da Rádio América e fomos para a Rádio Globo naquele período. Ali eu tive a noção do que era para aquelas pessoas, a importância de uma oração de manhã. Que coisa impressionante, eu comecei a andar pelos bairros de São Paulo para fazer as participações no programa do Padre Marcelo e depois no estúdio com ele, e ali eu fui entendendo a necessidade, em pleno século XXI, que as pessoas tinham de uma oração, de alguém que rezasse com elas. Então hoje eu faço uma oração no nosso programa na Rádio ABC, aonde, óbvio, eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou líder espírita, eu faço como um cidadão que ama a Deus, temente a Deus e respeitando todas as religiões. Mas para aquela pessoa que reza comigo todos os dias, aquilo é importante. Então naquele momento você tem que fazer com a maior seriedade e com a maior transparência possível. Tem que ser verdadeiro, você não pode fazer uma oração da boca para fora, porque no rádio as pessoas percebem, elas percebem pelo tom da sua voz, se vale a pena acompanhar ou se não vale a pena acompanhar. Então, o grande detalhe é esse, o que você quer? Eu optei por esse lado, de ser útil às pessoas. Ricardo, mas assim você não vai conseguir likes, o Facebook da rádio não vai bombar. Olha, então é melhor contratar aqui uma pessoa que pendure a melancia no pescoço. Não é comigo, eu vou tentar ser útil para as pessoas no dia a dia. Ricardo Leite, nessa questão de ser útil no dia a dia para as pessoas, nas últimas eleições municipais, inclusive você esteve aqui como pré-candidato a vereador, né? A vereador. Uhum. Você colocou seu nome no pleito, disputou a eleição. Qual foi a lição que ficou? Qual foi o aprendizado? Qual o balanço que você faz desse momento na sua vida? Olha, Fábio, muito obrigado pela pergunta, pela oportunidade de falar a respeito disso e até te agradecer pelo espaço, pelo carinho e dizer o seguinte, eu acho que é o aprendizado. As pessoas me perguntaram em 2018, por que depois de tantos anos de rádio, poxa vida, você vai se lançar candidato a deputado estadual. Em 2018 eu participei da campanha de deputado estadual e a maioria das pessoas que me conhecem não ficaram sabendo. Quando eu fui candidato a vereador, também. Aí você vai falar assim, peraí, mas você trabalha na rádio e as pessoas não ficaram sabendo, o que aconteceu? Esse foi o primeiro aprendizado. O primeiro aprendizado é o seguinte, a campanha eleitoral, ou você está fazendo parte da patota, e aí volta naquela questão que a gente estava falando agora há pouco, né? Ou você quer pendurar uma melancia no pescoço, ou colocar uma cueca por cima da calça para chamar a atenção, porque a lição que ficou é a seguinte, se você vier simplesmente com propostas sérias, corretas, dentro das regras, você vai ser atropelado. E foi o que aconteceu comigo. Em 2018, eu joguei o jogo dentro das regras, fui atropelado.
Em 2020, a mesma coisa. Fui atropelado. O resultado foi o que eu esperava? Não diria que foi o que eu esperava. Eu esperava talvez um pouquinho mais e tal. Sinceramente, ganhar é uma consequência de todo um trabalho, de todo um momento ali do dia da eleição, aquela coisa toda. Mas a lição principal que fica é que existe uma máquina, existe um sistema. É o que eu aprendi do rádio. Quando você vai, para você estar numa grande emissora de televisão, você tem que participar do sistema. Você tem que ver qual é a linha que aquele pessoal, qual é a música que aquele pessoal está tocando, está dançando e tal. Se você quer estar na política e você quer ganhar uma eleição, você tem que fazer o jogo daquela turma. Você pode até ganhar não fazendo o jogo daquela turma. E é legal, e eu espero que as pessoas não desistam e continuem apostando nas pessoas que não fazem o jogo. Eu espero que surjam outras pessoas que não queiram fazer o jogo. É a solução para o país. As pessoas que não querem fazer parte do jogo. Elas querem jogar as regras, jogar dentro das regras. E eu espero que isso aconteça. Só que, Fábio, o que acontece é o seguinte, para você chegar lá é mais difícil. Você vai perder uma vez, vai perder duas, vai perder 4, vai perder 5. No meu caso, eu não devo mais ser candidato. Eu usei isso como experiência. Eu queria entender o jogo por dentro. E eu entendi. Quando você vai para uma eleição, o partido, seja ele independentemente do partido, eles meio que têm lá 5 ou 6 pessoas que eles vão apostar naquelas pessoas. Eles vão apostar naquelas pessoas, e aí o que eles vão fazer? Misteriosamente, a verba, e aí é só você procurar no Can de Contas, que fica no site do TSE, quais foram os candidatos que receberam verbas do fundo partidário durante a eleição. Você vai ver que são mais ou menos os mesmos nomes. Aqueles nomes, misteriosamente, são os nomes que geralmente chegam. São os nomes que geralmente são os mais votados. Pode acontecer de alguém furar fila? Pode. Se você perguntar para mim assim, Ricardo, os 21 vereadores que foram eleitos da última eleição para a cidade de Santo André, por exemplo, eles foram surpresos para você? Confesso para você que um mês antes da eleição, eu já sabia de 17 nomes que seriam eleitos. Talvez uns 3 ou 4 ali conseguiram furar a fila no último sprint ali por muito pouco, alguma coisa assim que saiu fora do radar das pessoas e tal. Mas dos 21... um mês antes da eleição, os partidos já sabiam que 18 daqueles nomes estariam na Câmara, entendeu? E eu já sabia que eu não era um dos escolhidos. Me deram a oportunidade de disputar, sou muito grato, pude fazer a minha campanha, aquela coisa toda, mas meio que você já sabe que há um direcionamento. A única pessoa que pode quebrar tudo isso, e foi o que eu aprendi, é o eleitor. E aí, Fábio, a grande lição que ficou da eleição é a seguinte, quando a gente vai para uma eleição, todo mundo pensa, e eu sempre pensei assim, e só que tem uma visão que pouca gente percebe, que eu descobri que é o seguinte, quando você vai para uma eleição, quando começa uma eleição, seja você o eleitor, você o candidato e tal, a gente sempre ouve falar assim, né, os meios de comunicação sempre falam, olha, é a hora de você analisar os candidatos, é a hora de você ficar de olho nos candidatos. Não é, minha gente. A eleição não é para analisar os candidatos, a eleição é para analisar o eleitor. É o eleitor que está em julgamento naquele momento. Quando você pega o resultado de um congresso, quando você pega o resultado de uma Câmara, aquilo ali é o resultado da sociedade que você vive. Então não foi o candidato que foi avaliado, por incrível que pareça, é o eleitor. É o eleitor que se vende, é o eleitor que se troca, é o eleitor que fica 4 anos metendo pau nos caras, aí daqui a pouco o cara passa na rua com o amigão do bairro, com banda de música, com trio elétrico, com meninas distribuindo papelzinho. Ai, que legal, a campanha do cara tá legal, vou nele de novo. E é isso que acontece. Então quem está sendo avaliado não é o candidato, é o eleitor. Eu sou um desses, né? Na eleição é meio que um jargão jornalístico que você falou, olha, hora de analisar. Não, eu também sempre fiz isso. Até que quando de falar isso. Até que quando eu fiz parte da eleição, eu falei, peraí, cara, que coisa impressionante. Você vai lá, faz a sua campanha, você vê o cargo que você está concorrendo. Em 2018, concorri a deputado estadual aqui pelo ABC e não tive oportunidade de aparecer em lugar nenhum. 2020, candidato a vereador na cidade de Santo André. O que acontece? Você vai lá, por exemplo, vereador, você vai lá, o que o vereador faz? Então você vai lá e apresenta as suas ideias em cima daquilo que o vereador faz. Meu amigo, quando eu vi no Facebook, tinha gente, da igreja tal, do sindicato não sei da onde, não sei da onde, não sei do quê. O cara prometendo um monte de coisa, que você fala assim, peraí, isso daí não é vereador, cara. Ele está na campanha errada, isso daí é o prefeito que faz. Ele deveria ser candidato a prefeito. Não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou construir uma creche no bairro.
Eu falei, caramba, isso não é o vereador que determina. Então o que acontece? Mas as pessoas gostam, e é isso que eu quis dizer. O eleitor que está em julgamento, porque ele vai nessa onda, ele acha bonito esse tipo de coisa, o cara que faz inúmeras propostas nababescas, quando na verdade o candidato só escreveu aquilo no papel, ninguém sabe se ele vai fazer, ele próprio sabe que ele não vai conseguir fazer 90% daquilo, mas as pessoas gostam. Ainda falando de política, Ricardo Leite, só que agora abrindo um pouco o leque, na nossa nação verde e amarela, nesse país chamado Brasil, como é que você avalia o atual momento político do país, né? O momento que nós estamos... Uma pincelada, um resumo rápido aí. Quando falo política de tudo, né? Do preço do feijão a tensão entre, né, Bolsonaro e ministros, enfim. Qual que é o seu sentimento? Olha, eu acho que está tudo ainda indefinido. Há uma polarização, isso daí todo mundo já falou, né? Com todo o respeito que eu vou dizer, eu estou careca de falar isso, mas assim, é uma polarização nesse momento. Eu ainda acredito que possa surgir mais um nome, acho. E precisa ver ainda que nome que vai surgir, mas é inegável que nós estamos vivendo nesse momento a teoria da ferradura, né? Nós temos dois extremos que se parecem muito. Eles se parecem muito na maneira de se comportar, na maneira de defender os seus partidos, os seus políticos de uma forma geral. Nós vivemos uma polarização, né? Então o que acontece? Eu ainda acho que talvez surja um terceiro nome ou uma terceira possibilidade, estão chamando de terceira via. Eu acho que pode surgir sim essa terceira via, agora ela precisa ter consistência. Surgir por surgir não vai adiantar em nada, né? Não vai adiantar em nada. Mas eu acho que está caminhando isso, está caminhando para essa situação. Eu ainda acho que está muito indefinido. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele tem coisas boas que ele fez, tem coisas erradas que ele fez, ele vai ter que explicar isso durante muito tempo. Assim como tem coisas boas que o governo em algum momento andou acertando algumas situações e tal. É que nós estamos vivendo um momento tão difícil que quando você fala que parece que o governo fez coisas boas, a turma fica assim, mas fez o quê? Não, fez. Se você for procurar, tem números interessantes. É que nós estamos vivendo um momento tão difícil que não há espaço, a gente não consegue perceber. E ele vai ter que explicar também alguns erros, como o caso da pandemia, a questão das vacinas, essa disparada da gasolina, né? Hoje em dia você vai colocar um litro de gasolina lá, você quase cai duro, né? Esses dias eu cheguei lá e falei pro cara, coloca R$20 aí. O frentista olhou para mim, isso daí só dá para uma esguichada. Então o que acontece? É complicado, vai ter que se explicar tudo isso. E aí ele joga para cima dos governadores, fala que o problema da gasolina é o excesso de impostos dos governadores, os governadores não querem abrir mão disso. Então fica essa briga política. E nós estamos no meio disso tudo. Nesse momento, as pessoas, analisa o cenário político. Nesse momento eu gosto de olhar para o povo e analisar nós, o povo. Como é que nós estamos? Nós estamos perdidos, a verdade é essa. Não são só, a gente olha assim, o governador está perdido, o prefeito está perdido, a prefeita está perdida, o presidente está perdido, o ministro está perdido. Não, nós estamos perdidos. Porque se eles errarem lá, eles terminam o dia e vão para casa. Nós é que pagamos a conta. Ricardo Leite, olha, abusar agora um pouco aqui da sua memória de comunicador, que eu acho que é tão legal, né? É uma profissão que eu admiro tanto. Quais foram os grandes nomes da comunicação com quem você trabalhou? Você citou aí o padre Marcelo Rossi, né? Eu confesso que eu não sabia desse momento aí da sua trajetória. Apresentei o programa dele na Rede Vida na Rede Vida? Na Rede Vida, apresentei o programa dele durante anos. Tem contato com ele até hoje? Não. Não tem mais contato? Não tenho. Essa é uma história que vira e mexe, eu conto no rádio, é uma situação um pouco delicada, não pelo meu... Eu conto, eu posso contar a história. Claro. Eu estava na Rádio Globo com ele, saí em férias, ele me ligou em casa várias vezes durante as férias, né, no celular, e a gente conversava bastante, ele me chamava de irmão, o irmão que ele nunca teve e tal. E aí eu sei que começaram a haver alguns problemas na equipe lá dele, porque ele tinha um pessoal do santuário na equipe, tinha bispo, tinha um anunciante da época, que era muito importante, que chegou e tal. E aí começou a haver alguns problemas, houve alguma coisa lá. Eu sei que toda aquela equipe foi demitida. Por algum mistério, eu entrei no bolo. E até hoje eu não sei o que eu errei, o que eu fiz, se eu fiz alguma... Ninguém me falou nada. Só foi avisado assim, olha, o padre... Foi pontuado. Não, o padre não precisa mais de você. E aí não consegui falar com ele e nessa história toda... E olha que a gente falava todos os dias, 3, 4 vezes ao dia. E nessa história toda eu voltei para a Rádio Globo tentou me segurar durante o período, mas nós resolvemos fazer um acordo
porque eu senti o seguinte, eu penso o seguinte, eu só gosto de visitar alguém quando essa pessoa está me esperando. Hoje eu vim aqui no programa do Fábio, porque o Fábio estava me esperando. Não adiantava eu aparecer aqui e falar assim, ô Fábio, e aí, tudo bem? Pô, ele não estava me esperando. E ele ia ficar chateado e eu não ia me sentir bem. Então eu percebo isso. Eu só vou a lugares que me convidam, tomei essa decisão na minha vida. E ali eu percebi que talvez não fosse... Agora, se você me perguntar qual foi o motivo, pô, Ricardo, você fez alguma coisa errada, aconteceu isso? Não aconteceu nada. Não houve briga, não houve nada. Eu só não sei porque eles mudaram a equipe por algum motivo e até hoje. E aí eu toquei meu barco, toquei minha vida, segui minha vida. Falando em seguir a vida, me perdoe dar uma notícia para você. A Rádio ABC, ela vai por FM nos próximos meses, ela é tradicional no AM 1570 e nos próximos meses nós vamos estar no 81.9, mas não conte para ninguém, ou conte. 81.9 é a frequência do FM, que é aquela chamada frequência estendida. Né? Ótima notícia. É, a frequência estendida que a gente tem, né? Você tem ali o rádio, ele vai até 87.5 e vai ser aquela frequência estendida, nós vamos estar no 81.9. Ricardo Leite, comunicador, muito obrigado, muito obrigado. Seja bem-vindo, sempre bem-vindo aqui no programa. E até a próxima. Até a próxima. E demais. Em tempos de pandemia, me permita. Claro. Foi um prazer ter estado aqui com você, Fábio, e com todas as pessoas que nos acompanharam. Desculpa, gente, eu falo para Chuchu, radialista. Ele foi convidar um radialista para falar aqui. Puxa vida. É sempre convidado. Gente, muito obrigado, hein? Espero que vocês tenham gostado. Aliás, tenho certeza que vocês curtiram aqui esse bate-papo com o radialista, o comunicador Ricardo Leite. Até a próxima. Valeu!